Gálatas capítulo 1. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 8. A epístola de Paulo às igrejas da Galácia já inicia expondo o perigo que estavam enfrentando, o falso cristianismo. A graça e a paz da parte de Deus e o sacrifício e ressurreição de Cristo ganharam destaque nas palavras de saudação, a fim de relembrar aos Gálatas o real motivo de sua fé. De forma insistente, alguns dentre eles se levantaram para pregar um outro evangelho, e por 2 vezes Paulo deixou bem claro que a conduta destes falsos mestres e seus ensinamentos em nada correspondiam com o verdadeiro testemunho de Jesus. Eles estavam assumindo uma maldição ao apresentar um evangelho que ia além do que haviam recebido. Paulo foi instruído desde a infância na escola dos fariseus e bem sabia quais eram os resultados de tal educação. Como perseguidor, tinha sido extremamente zeloso quanto às tradições judaicas e orgulhava-se de sua etnia. O seu foco estava em defender as tradições de seus pais a qualquer custo, até que Jesus o encontrou e lhe revelou a sua graça. Mediante a instrução divina, o ministério apostólico de Paulo não teve influências humanas, mas partindo de um lugar para outro, pregava o que lhe havia sido anunciado pelo próprio Jesus. Como servo de Cristo, seu único objetivo era fazer a vontade de Deus. A aparência de santidade e o zelo por tradições humanas, como uma imposição, foram severamente reprovadas por Paulo, visto estarem deturpando a beleza do puro Evangelho de Cristo. Havia uma clara separação entre cristãos judeus e cristãos gentios, dividindo a igreja através de uma doutrina de justificação por obras. As questões que envolviam o judaísmo ainda eram exigidas com rigor, e a obediência à lei de Deus, que deveria ser o resultado da salvação, era elevada acima da cruz de Cristo. Quando homens que se julgam da parte de Deus apresentam doutrinas que vão além do assim diz o Senhor, estão pregando maldição. A obediência, as tradições benéficas e uma vida de santidade devem ser o resultado da fé e não um fim em si mesmas. Precisamos ter muito cuidado e ter sempre em mente de que aquele que nos chamou pela sua graça deseja revelar seu Filho em nós. O nosso padrão não pode e não deve ser humano, mas divino. Cristo deve ser o único exemplo. O testemunho de uma vida transformada deve apontar para o único que merece todo o crédito. Percebam qual foi o resultado da vida de Paulo. E glorificavam a Deus a meu respeito. Homem nenhum, nem mesmo um anjo vindo do céu, tem o direito de perverter o Evangelho de Cristo ou de mudar uma vírgula que seja do que está escrito. Se aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, fez tudo segundo a vontade de nosso Deus e Pai, quem somos nós para agir de modo contrário à sua palavra? Quando perseguidor, Paulo obedecia a fim de obter a salvação e o favor dos homens, mas após a sua conversão, obedecer tornou-se o resultado natural da salvação que havia obtido em Cristo Jesus. Que prossigamos em conhecer a Jesus através de sua palavra e que nada nem ninguém nos desvie do salvífico evangelho de sua graça, que assim como Paulo, sejamos testemunhas de Jesus para a glória de Deus Pai. Rosana Garcia Barros.